Olá, seres eternos, iluminados, abençoados e ilimitados. Olá, consciência. Eu acredito realmente que para quem está aqui acompanhando a leitura desse livro maravilhoso que se chama O Maior Segredo de Rhonda Byrne, já reconhece que é consciência. E através dessa conexão com a consciência, está começando a ter uma vida nova, uma vida de quem realmente sabe quem é. E por isso, e por nós, eu continuo aqui fazendo essa leitura e colocando um pouquinho da minha compreensão, da minha visão, até mesmo sistêmica, para nos orientar cada vez mais a nos manter nessa conexão com a consciência que nós somos. E sem mais delongas, vamos para a leitura do capítulo de hoje, capítulo 7. O fim dos sentimentos negativos. A única coisa que existe entre você e sua verdadeira natureza é um pensamento ou um sentimento. É muito simples, minha mestra. A felicidade é o seu estado natural. Então, se você não está feliz neste instante, é porque existe um sentimento negativo que impede que a felicidade esteja presente em você. Este capítulo oferece várias práticas que vão ajudá-lo a acabar com os sentimentos negativos que o fizeram entrar nesse ciclo vicioso. Quando estiver livre deles, enfim, viverá a vida no seu estado natural, de pura alegria e felicidade. A vida mais espetacular que já viveu até hoje. Você não precisa saber o nome do sentimento negativo que tem, porque às vezes pode ser difícil identificar exatamente o que está sentindo. Tudo o que precisa saber é que, se o sentimento não é feliz, então é negativo. E esse sentimento negativo está atrasando a sua vida e impedindo que você viva em um estado de felicidade constante. Basta estar consciente do sentimento negativo, sem resistir a ele, sem expressá-lo, nem julgá-lo de nenhuma maneira, e enxergar que ele é só um sentimento. Não faça tentativa alguma de mudá-lo. Só quando você para de querer se livrar do sentimento, quando para de resistir a ele, é que a energia é liberada e o sentimento pode então desaparecer. Nós nos convencemos de que, se resistirmos aos sentimentos ruins, somos capazes de fazê-los desaparecer. Porém, em vez disso, só estamos garantindo que vamos experimentá-los diversas vezes. Como disse o psiquiatra Carl Jung, tudo a que você resiste, persiste. Elimine a resistência e qualquer sentimento negativo, não importa o quanto seja forte, passa logo pelo corpo. Minha mestra me mostrou que, quando você coloca a palma da sua mão contra a palma da mão de outra pessoa e cada um de vocês empurra, você vai sentir uma resistência. Se a outra pessoa para de empurrar, as duas mãos desabam na hora. Se puder, experimente fazer a mesma coisa com um amigo ou um parente, porque testar isso
deixará tudo muito claro. É exatamente o que acontece quando você para de resistir a uma emoção negativa. Ela desaba. Para não resistir mais a um sentimento negativo, você precisa permitir que o sentimento esteja presente sem tentar mudá-lo. Apenas fique consciente dele. Relaxe, não fique tenso em relação a ele, porque isso é resistir. Ironicamente, você deixa a sensação ir embora ao relaxar e permitir que ela esteja presente, sem querer mudá-la nem se livrar dela, sem querer transformá-la nem fazer nada a respeito. Deixe o sentimento estar presente, pois isso permitirá que a energia dele seja liberada. É o extremo oposto do que costumamos fazer, o que explica por que retemos tantas emoções negativas. A energia por trás de um sentimento negativo será liberada de maneira natural quando você permitir que o sentimento esteja presente. É um processo automático. Tudo o que você precisa fazer é estar consciente do sentimento, permitir que ele esteja presente e não tentar afastá-lo, mudá-lo, controlá-lo ou livrar-se dele. Quando você permite que o sentimento esteja presente por completo, a energia dele se desvanece logo e, ao mesmo tempo, leva embora uma grande parte do sentimento retido. Por exemplo, se você não resistir a um sentimento de raiva quando ele aparecer e permitir que ele esteja presente, o sentimento vai passar por você rapidamente, levando consigo um pouco da raiva original retida desde o começo da sua vida. Quando percebemos um sentimento e permitimos que ele seja exatamente como é, não mais o suprimimos ou o reprimimos. Nós finalmente começamos a libertar os sentimentos suprimidos. Mesmo um ataque de raiva extrema pode perder força em menos de 1 minuto se ficarmos conscientes dele, permitindo que ele esteja presente sem oferecer resistência. As práticas que compartilho a seguir são os métodos mais eficazes que conheço para libertar para sempre os sentimentos negativos, incluindo todos aqueles que foram sendo retidos e acabaram se acumulando ao longo da vida. E, uma vez que eles tenham ido embora, você não mais será afetado por sentimentos negativos da mesma forma que antes. Sua saúde vai ficar ótima, assim como as suas finanças, os seus relacionamentos e todos os aspectos da sua vida. Melhor ainda, uma vez que todos os sentimentos negativos tenham ido embora, não haverá mais barreiras separando você da alegria e da felicidade da consciência infinita. O que você quiser surgirá na sua vida sem esforço. Você terá a experiência de existir enquanto ser humano e enquanto o ser infinito que é. Gente, agora a Rhonda vai nos dar algumas técnicas para nós colocarmos nas nossas vidas que vão melhorar muito a nossa existência enquanto seres humanos aqui. Ela vai começar com o acolhimento. O brilhante mestre e ex-físico Francis Lucili
descreve um método de liberação de sentimentos negativos como acolhimento. O acolhimento provou ser uma das práticas mais poderosas que já fiz na vida. Essa prática erradica sentimentos negativos de uma vez por todas. É importante notar que a situação ou a circunstância que deu origem ao sentimento negativo também vai mudar quando você acolher o sentimento negativo. Isso se deve à liberação do sentimento que você tem em relação à situação. Acolher é o oposto de resistir. A resistência fala para um sentimento negativo: não, eu não quero isso. O acolhimento diz: você é bem-vindo aqui. A consciência sempre acolhe tudo. Nenhum sentimento negativo, por mais forte que seja, pode resistir ao acolhimento da consciência. Na verdade, nenhuma negatividade de qualquer tipo que seja é capaz de resistir ao acolhimento da consciência. Parece contraintuitivo acolher algo que você não quer, mas é a resistência que mantém o que você não quer para si, e é o acolhimento que o impede de resistir. Pode ser desafiador não resistir ou ficar tenso diante de um sentimento negativo, mas quando você abre a sua atenção e acolhe o sentimento, como que por milagre a resistência cessa e o sentimento negativo, que é apenas energia, se dissolve. A situação à qual você estava resistindo pode assim mudar. Lembre-se de que ao abrir o foco da sua atenção é como abrir o zoom na lente de uma câmera, para que a mente não fique concentrada em nenhum detalhe. Certifique-se de não ficar focado no sentimento. Isso deixará você mais forte, porque a mente aumenta tudo aquilo em que focamos. Observe a sensação, mas não foque nela. Mantenha a atenção no todo. Minha mestra diz que, quando acolhemos, estamos sendo o nosso verdadeiro eu, a consciência, porque acolher é a nossa verdadeira natureza. Na verdade, a consciência infinita, que é a sua verdadeira natureza, é tão acolhedora que os sentimentos negativos não conseguem existir na presença dela. De forma bem simples, quando você acolhe qualquer coisa negativa, permite que ela se dissolva e retorne à sua fonte. Você, consciência. Assim, ao acolher um sentimento negativo, está entrando em contato com o seu poder infinito para dissolvê-lo. O mestre Francis Lucille afirma que, à medida que nos tornamos mais experientes em acolher, percebemos que o acolhimento não é uma atividade em si, mas a interrupção da atividade de resistir. A princípio, achamos que acolher é algo que fazemos, mas conforme praticamos, percebemos que se trata, na verdade, de interromper a prática de algo que muitos de nós fazemos de maneira automática: resistir. O sentimento se evapora porque é apenas energia. Portanto, quando um sentimento surge, perceba que ele é só energia. Ele emerge porque você já está
pronto para se libertar dele, minha mestra. Gente, aqui eu quero parar um pouquinho, porque eu me lembrei que essa questão do resistir parece que aqui na nossa cultura nós estamos tão acostumados a resistir que nós resistimos até as coisas boas. Às vezes eu me lembro que na questão do elogio eu tinha muita dificuldade em acolher os elogios. E aqui eu não estou falando de elogio para o corpo físico, não. Para elogio enquanto ser, por exemplo, quando os meus filhos me diziam assim: ai mãe, como você é uma excelente mãe, eu resisti àquilo, era como se eu não merecesse aquele elogio. Então, para nós parar de resistir aqui, eu estou falando da nossa cultura, dos brasileiros, que nós não podemos esquecer que a Rhonda é americana. Então, para nós é um passo difícil. Mas quando a Rhonda nos ensina a acolher, então hoje, quando eu olho para mim, foi isso que eu fiz mesmo sem conhecer aqui esse trabalho. Eu comecei a acolher os elogios. Então, quando eu recebi um elogio em relação a um trabalho, em relação a alguma atitude que eu tinha feito, atitude boa, claro, eu acolhi aquele sentimento. E no acolher, eu parei de resistir até as coisas boas, porque infelizmente a maioria de nós resiste até as coisas boas. Então, o acolher, como aqui a gente está trabalhando no livro, o acolher os sentimentos negativos é maravilhoso. Então, hoje, quando eu sinto também, eu uso para as duas coisas, mas eu uso muito para os sentimentos negativos. Quando eu sinto que eu senti raiva, quando eu percebo que eu senti angústia, tristeza, eu acolho. Eu falo com aquele sentimento: tá bem, você tá aqui, eu te acolho. Eu sei que eu estou sentindo isso, mas isso vai passar. E realmente passa. Voltando para o livro, aquilo que o machuca, o abençoa. Alguns anos atrás, eu me vi em um estado de depressão. Na época, não sabia a maioria das coisas que eu estou compartilhando neste livro, mas, felizmente, sabia como eu tinha chegado àquele estado. Minha filha estava muito doente e eu temia pela vida dela, tendo um pensamento apavorante atrás do outro. Ao acreditar nesses pensamentos amedrontadores, foi apenas uma questão de meses para eles me jogarem em um espiral de depressão. Sentimentos como a raiva ou a tristeza existem apenas para alertá-lo de que você está acreditando nas suas próprias histórias. Baron Katie. Para sair da depressão, tentei ter pensamentos positivos e de gratidão, mas o que descobri é que os nossos pensamentos têm pouquíssimo poder nas profundezas da depressão. É um mecanismo de defesa que nos protege dos nossos próprios pensamentos, que se manifestam quando estamos muito mal, seja em desespero ou em depressão. Então, diante da ineficácia da minha forma habitual de reverter as coisas, tive que encontrar outra forma de lidar com a situação. Decidi que, se não tinha como suplantar a depressão com pensamentos positivos, eu deveria simplesmente parar de resistir a ela, porque sabia que tudo a que você resiste persiste. Então, fechei os olhos e me concentrei no interior do meu corpo, onde a depressão parecia habitar. Eu me abri para aquela nuvem sombria, como se estivesse abrindo os braços para acolhê-la, como se estivesse dando um abraço nela,
colocando os braços em torno dela, da mesma forma que fazemos com alguém que amamos muito e que não vemos há um bom tempo. Abri o meu coração e amei a depressão da melhor forma que pude e a trouxe para dentro. Por alguns segundos, tudo pareceu piorar, mas de repente foi ficando cada vez mais leve e então se dissolveu por completo. Em questão de segundos havia sumido. Simples assim. Foi um alívio extraordinário. Algumas horas depois, o sentimento de depressão voltou, mas era bem menos intenso do que antes. Repeti o processo e continuei a fazê-lo sempre que a depressão reaparecia. Cada vez que eu praticava, ela ficava cada vez mais fraca e, em poucos dias, tinha desaparecido por completo. Sei, sem sombra de dúvida, que nunca mais vou sofrer de depressão. Ela deixou meu corpo para sempre. Se sou capaz de fazer isso com a depressão, você é capaz de fazer o mesmo com qualquer sentimento negativo. Quando fizer, entenderá melhor o processo. Dissolver uma emoção negativa em ascensão é a melhor sensação do mundo. Em vez de resistir aos sentimentos de depressão, que só piorava as coisas e as mantinha dentro de mim, fiz o oposto, a minha própria maneira. Ainda que naquele momento não soubesse, eu tinha intuitivamente acolhido o sentimento negativo da depressão. Desde aquela época, tenho usado a mesma prática para quaisquer sentimentos negativos que surgem e também para pensamentos negativos ou quaisquer sensações de dor no corpo, como cãibras no pé ou dores de cabeça. Descobri que as sensações físicas podem se dissolver tão depressa quanto os sentimentos negativos, quando não resistimos a elas. Use o processo de acolhimento para tudo que faça você se sentir mal. Qualquer pensamento ou história negativa, sentimento negativo, sensações ou memórias dolorosas e crenças limitantes. O acolhimento liberta você do cativeiro emocional e permite que a sua vida mude para melhor de todas as formas possíveis. Sentimentos negativos como o medo podem ser extremamente desconfortáveis ou até mesmo paralisantes. E é por isso que muitas pessoas desenvolvem o hábito de suprimi-los de maneira automática, em vez de enfrentá-los. No entanto, nos enganaram. Pode ser difícil acolher o sentimento negativo, sem tentar afastá-lo, mesmo por alguns segundos, sobretudo quando ele se intensifica, mas por fim ele desaparece por completo. Quando você permite que um sentimento ruim esteja presente sem suprimi-lo, esse sentimento nunca terá a mesma força sobre você. Você o enfraqueceu e agora ele está se extinguindo. Permita que o sentimento esteja presente mais algumas vezes e ele será liberado do seu corpo. Observe então quanta felicidade inunda o seu corpo e quanta bondade inunda a sua vida a partir da liberação de apenas um único sentimento negativo. O alívio que você vai sentir ao liberar sentimentos negativos do seu corpo é extraordinário e, a cada sentimento negativo liberado, seu corpo vai ficar mais leve, sua vida mais fácil
e você vai ver que a sua felicidade se expande. Também vai ganhar ritmo conforme faz isso com mais frequência e se torna cada vez mais fácil se livrar dos sentimentos negativos. Vai chegar a hora em que a maioria dos sentimentos negativos se dissolvem de imediato, porque são automaticamente liberados no momento em que você se torna consciente deles. É este o poder infinito da consciência. Liberar é como respirar, algo natural. Inspire e expire, minha mestra. Todo sentimento negativo existe para encaminhar você de volta para quem você é. Eles o alertam para o fato de que você está acreditando em histórias mentirosas. Portanto, acolha esses sentimentos e viva a sua vida com a magnífica consciência que você é. Não é irônico que os sentimentos negativos, algo que fazemos de tudo para evitar, sejam justamente as coisas que nos libertam? E hoje, gente, parando aqui um pouco e colocando aqui o que eu vivo, por isso que cada vez que parece que alguém me fez sentir algum sentimento negativo, eu simplesmente acolho esse sentimento e depois eu olho para a pessoa e penso: nossa, que maravilha! É o meu espelho mesmo. Eu compreendi que o outro é o meu espelho, porque ele realmente me mostra aquilo que eu preciso limpar, mudar em mim. E isso não tem preço, isso só tem valor. Voltando para a leitura do livro, aproveite as emoções negativas que surgirem como uma oportunidade para se libertar para sempre de cada uma delas. Como diz a minha mestra, uma emoção negativa só emerge quando você está pronto para se libertar dela. Acolha a emoção sem tentar mudá-la ou se livrar dela. Você é o ser infinito e acolher é a sua verdadeira natureza. Acolha todos os sentimentos negativos até estar livre deles de uma vez por todas. Como acolher sentimentos relacionados a assuntos sobre os quais você tem uma opinião forte ou uma posição veementemente contrária, como a crueldade com animais? Compreenda que os sentimentos ruins que você tem em relação a esse assunto estão lhe causando mal e não ajudam no que interessa de verdade. Acolha as sensações e os sentimentos que o assunto provoca em você. Acolha sua desaprovação. Acolha os seus sentimentos de injustiça e deslealdade. Acolha sem parar, até não sobrar mais nenhum sentimento ou sensação quando pensar no assunto. Você pode pensar que não quer parar de sentir a dor associada a um determinado assunto por receio de parar de se preocupar com ele. Mas essa é uma história que a mente está lhe contando e a verdade é justamente o contrário. Resistir fortemente a um assunto só o alimenta, fornecendo energia e poder a ele, fazendo com que ele cresça. Portanto, quando você libera os sentimentos negativos em torno desse assunto, libera toda a energia que estava concentrada nele e enfraquece as circunstâncias que o envolvem. Sem essa emoção negativa, o seu amor e a sua compaixão, que surgirão no lugar das emoções negativas, têm um poder nuclear e podem fazer uma diferença enorme no mundo. Permita-me falar um pouco sobre Lester Levinson. Lester alcançou a iluminação ao liberar todas as suas emoções e crenças negativas
ao longo de um período de 3 meses. Antes disso, ele tinha tido diversos problemas de saúde, como depressão, enxaqueca, desconfortos gastrointestinais, icterícia, fígado aumentado, cálculos renais, problemas no baço, hiperacidez, úlceras que haviam perfurado seu estômago e provocado lesões e doença arterial coronariana. Meu Deus, como Lester Levinson teve problema, gente. Todas essas doenças e aflições desapareceram à medida que Lester liberava os sentimentos negativos reprimidos. Ele batizou a prática de liberar emoções negativas de método, ou método em inglês, e mais tarde, sob a tutela de um dos seus pupilos, Kevin Dorsey, que aparece tanto em O Segredo quanto neste livro, seria conhecido como Sedona Método, ou método Sedona. Eu até já li sobre esse método, gente, que é um método de liberar emoções, é muito bacana, vale a pena pesquisar aí, porque o cara conseguiu, pensa, em 3 meses, Lester Levinson saiu de todas essas doenças, que eu até me perdi aí na leitura delas, de tantas doenças que eram, para um estado de paz. Pensa, é muita mudança em apenas 3 meses. E o método Sedona, que é o método que ele criou, é esse método de liberação das emoções, dessa limpeza que a própria Rhonda está citando no livro. E aqui tem uma fala dele, olha que legal. Eu estava deixando tudo para trás, desfazendo o inferno que havia criado, ao compensar tudo com amor, ao tentar amar em vez de tentar ser amado, ao assumir a responsabilidade por tudo que estava acontecendo comigo e ao encontrar o meu subconsciente e corrigi-lo, eu me tornei cada vez mais livre e feliz. Lester Levinson. E assim, essa questão da responsabilidade, de olhar para nós mesmos e assumir que a vida que a gente tem agora, nesse momento, ela é graças ao que você fez. Não tem ninguém do lado de fora que te causou nada. Foi você que escolheu isso. Isso para mim, no princípio, foi muito difícil, porque sempre tinha culpados na minha vida, sempre alguém era o culpado pela minha infelicidade. Mas quando eu olhei para esses sentimentos, quando eu consegui olhar para mim mesma e descobrir que eu era 100% responsável por tudo que eu estava vivendo, ao mesmo tempo que doeu muito, foi muito libertador. Porque se eu sou 100% responsável pela minha vida, eu até não poderia mudar o que eu estava vivendo naquele momento, porque naquele momento eu estava vivendo algo que eu já tinha escolhido. Mas se eu começasse a escolher diferente no agora, eu mudava o meu futuro. E foi aí que eu virei a chave na minha vida. Quando eu entendi que somente eu, estou criando a minha realidade. E isso mais uma vez eu volto a dizer, isso não tem preço, isso só tem valor. Voltando para o livro, quando liberamos ou acolhemos um sentimento suprimido, evocado a partir de uma memória, não importa o quão antiga ela seja, as centenas e os milhares de pensamentos associados a ela a acompanharão e serão liberados também. Não existe nada melhor do que isso. Não há como descrever a leveza, a felicidade e a onda que se sente ao liberar os sentimentos ligados às lembranças sofridas, sem mencionar o quanto a sua vida muda. Você entenderá muito bem como esses sentimentos reprimidos afetavam a saúde do seu corpo no momento em que liberá-los. E quando perceber
todas as instâncias da sua vida estão começando a mudar para melhor, pois, sem dúvida mudarão, saberá por experiência própria que esses sentimentos também estavam atrapalhando a sua vida. Certa vez, apliquei essa prática a uma experiência dolorosa da minha infância que me acompanhara por toda a vida, e hoje não consigo mais me lembrar da experiência, apenas de tê-la liberado. Quando liberei a sensação de sofrimento que a memória evocava, ela levou consigo todas as lembranças daquele episódio, tanto que a própria memória sumiu. Lembranças dolorosas são fardos pesados demais. Eles nos impedem de termos a vida que merecemos e não representam quem somos. Você pode se libertar das memórias dolorosas. Observe o sentimento por trás de cada pensamento e ele se dissolverá. É um mecanismo de autolimpeza. Use o atalho de dissolver sentimentos para dissolver centenas de pensamentos negativos ao acolher esses sentimentos, minha mestra. É inspirador saber que a liberação de apenas um sentimento negativo leva embora centenas, às vezes milhares de outros pensamentos negativos. Ao dissolver os seus sentimentos negativos, você elimina pensamentos de dúvida, de autodepreciação, de necessidade de aprovação alheia, de insegurança, de falta de confiança e de todo tipo de pensamento negativo que o impede de ter uma vida repleta de maravilhas e de felicidade contínua. A cada sentimento negativo que é liberado, a sua vida dispara. A super prática. Quero compartilhar com vocês uma prática inestimável, ensinada pela minha mestra, que mudou a minha vida e que uso todos os dias. É uma combinação simples, mas poderosa das duas práticas mais importantes e vitais deste livro: acolher e continuar a ser consciência. Minha mestra diz que, se você continua a ser consciência, o corpo funciona como um mecanismo automático de autolimpeza. Isso significa que, enquanto você continua a ser consciência, enquanto repousa como ela, a energia aprisionada de cada emoção negativa vai automaticamente se desprendendo e sendo liberada do seu corpo sozinha. Às vezes, você consegue até mesmo sentir a energia se desprendendo na região ao redor do seu peito. Passo 1. Acolha qualquer coisa negativa. Abra o seu coração. Acolha quaisquer reações negativas, sentimentos negativos, sensações negativas, pensamentos negativos ou problemas no momento em que eles aparecem. Passo 2. Continue a ser consciência. Continue a ser consciência, mantendo a sua atenção ampla, como se fosse o grande angular de uma câmera, de modo que ela não esteja focada em um único detalhe. Como a consciência naturalmente acolhedora, você vai descobrir, depois de executar a super prática por um tempo, que ambas as etapas se fundem em uma só. Vai perceber que, no momento em que acolhe, a consciência se torna presente de imediato. Desde que adotei esta prática, tenho notado que as emoções e as reações negativas ficaram bem mais fracas e passaram a se desfazer depressa. Cheguei até mesmo ao ponto de amar o surgimento de uma emoção ou reação negativa, porque isso não apenas me lembra de acolhê-la e de continuar a ser consciência, mas também porque me sinto tão bem quando ela se dissipa.
uso a mesma prática quando surge uma situação, uma circunstância ou problemas negativos. Abro a minha atenção, abro o meu coração, acolho o sentimento negativo sobre a situação e então continuo a ser consciência da melhor forma que posso. Uma forma inestimável de fazer isso é amar a consciência. O simples fato de amar a consciência faz com que você dê total atenção a ela. Descobri que ao efetuar essa prática, a situação negativa muda logo em seguida. Na verdade, não haveria como não mudar, porque é justamente a resistência que nos mantém em uma situação negativa. No estado de consciência, todo sofrimento acaba. Jean Fraser. Alguns anos atrás, passei por uma situação que a maioria das pessoas consideraria extremamente assustadora e estressante. No entanto, devido ao acolhimento e a ter continuado a ser consciência, ela não me afetou da mesma forma que teria afetado antes, quando ainda não conhecia estas práticas. Uma série de incêndios florestais ameaçava destruir a comunidade em que moro. Tive que sair da minha casa, mas senti um estado de paz e tranquilidade em relação à segurança dela. Eu me sentia calma porque ficaria bem com o que quer que nos acontecesse. Precisei abandonar a casa e poderia perdê-la, mas sabia com toda certeza que seria para melhor e que, se algo acontecesse, era porque a vida precisava me levar para uma direção diferente. As chamas ficaram fora de controle por muitas semanas, destruindo tudo pelo caminho. Por fim, o incêndio se aproximou da minha casa e estava atingindo casas próximas. Mas não senti medo ou apego a qualquer resultado. Sabia que permaneceria feliz independentemente de a casa pegar fogo ou não. Sem resistência a qualquer coisa que acontecesse, minha casa permaneceu intacta. Fui capaz de acolher a situação e não tenho dúvidas de que a paz e a calma que senti diante daquele incêndio se deveram ao acolhimento que eu havia praticado outras vezes. Estar livre de emoções negativas vale cada segundo de dedicação. Tenho me sentido bem durante a maior parte do tempo, desde que descobri o segredo em 2004. Mas atualmente existo na maior parte do tempo em um estado de delicada felicidade, graças ao conhecimento e às práticas que compartilho neste livro. Você consegue se imaginar vivendo um único dia sem nenhuma emoção negativa afetando você? Que dirá um mês ou um ano? Se não tivesse emoções negativas, não teria os pensamentos negativos que se contrapõem ao que você deseja e se tornaria um imã para toda e qualquer coisa que deseja. Quando experimentar isso, saberá que esta é a verdadeira alegria da vida. E é a verdadeira alegria de viver que nós merecemos, pessoal. Eu cheguei agora no final deste capítulo. Para quem ficou comigo até o finalzinho, muito obrigada. Se puder, se quiser, compartilhe o vídeo, deixa o like, ouça outras vezes ou simplesmente tente se conectar com todas as maravilhas que a Rhonda apresenta para gente. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.